Bom, bom dia aí a todos. Nessa aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a concepção de estações coletivas, né, de tratamento de esgotos. É um tema extremamente importante porque é nessa fase de concepção que vai se compreender melhor os desafios em relação aos aspectos qualitativos, quantitativos dos esgotos, se esses esgotos eles vão ter características sanitárias, ou seja, se é mais esgoto doméstico, né, esgoto sanitário, ou se ele vai ter uma característica mais industrial, ou seja, se eu estou projetando uma estação de tratamento de esgotos ou uma estação de tratamento de efluentes industriais, que a gente chama de ET ou de ETEI, no caso de efluentes industriais. E aí, é nessa fase também que a gente vai de uma certa forma, fazer uso de várias condições ambientais, de disposição de área, por exemplo, né? A questão de onde esse efluente, por exemplo, vai ser descartado, quais são os limites ambientais em termos de padrão de descarte aí para lançamento em corpos de água, ou se aquela empresa ou aquela indústria planeja fazer algum tipo de recuperação de recursos, por exemplo, reuso de águas, a parte de recuperação de biogás, por exemplo, a parte de reaproveitamento de lodo, para onde é que vai ser encaminhado esse lodo ali, gerado no tratamento, ou os resíduos sólidos, por exemplo, gerados, né, por exemplo, os resíduos sólidos gradeados, desarenados, para onde é que vão. Então, assim, todos esses aspectos, eles influenciam a concepção ali daquela rota tecnológica que aquela estação de tratamento vai ser projetada, tá? Então, são alguns aspectos importantes, são premissas que a gente vai iniciar essa discussão. Bom, então, eu projeto uma determinada rota tecnológica para conferir ao tratamento um determinado nível de tratamento. Esse nível de tratamento ele pode ser o mais simples possível, né, que nós chamamos de tratamento preliminar, ali, quando o objetivo principal é a remoção de sólidos grosseiros, areia, óleos e gorduras, por exemplo, né? E descartar, por exemplo, em corpo de água, no mar, por exemplo, como acontece em alguns locais que têm disposição oceânica. A gente pode ter o tratamento que nós chamamos de nível primário, quando além desses sólidos grosseiros, além do tratamento preliminar, eu projeto determinadas unidades para remoção de sólidos em suspensão, ou a partir, né, da sedimentação, ou a partir do emprego da técnica de flotação, ou seja, eu já avanço um pouquinho em relação aos poluentes que eu consigo remover na estação de tratamento, a partir de um conjunto de várias operações unitárias. E aí, se eu avançar ainda mais nessa questão dos poluentes a serem removidos na estação, nós projetamos uma ET, um ETEI, em nível secundário. Devo dizer que a maior parte das estações de tratamento no Brasil são projetadas em nível secundário. Ou seja, além desses poluentes que eu falei anteriormente, né, eu tenho a remoção daquela matéria orgânica finamente particulada e dissolvida, como a gente discutiu na aula de aspectos qualitativos, né? Ou seja, para essa remoção, eu emprego ali tradicionalmente um processo biológico, né, aí nas várias formas aeróbias, anaeróbias, sistemas naturais, como a gente vai ver aqui na nossa disciplina, certo? Então, esses processos biológicos, eles são sempre que possível utilizados porque eles são os de menor custo,
em comparação a outras técnicas aí que poderiam ser utilizadas. Tá? Mas, obviamente, as características do esgoto vão nortear a possibilidade ou não do emprego de um processo biológico. Para esgotos sanitários, eles estão presentes, né, em tratamento secundário, devo dizer, em 100% dos casos, né, e para esgotos industriais, eles podem ser, muitas vezes, precedidos de um tratamento físico-químico para diminuir ali a recalcitrância, né, ou melhorar as características de tratabilidade ali daquela água residuária, para assim eu poder empregar um processo biológico. Ou, muitas vezes, quando é o caso, eu emprego um processo biológico ali para fazer o tratamento em nível secundário, por exemplo, e emprega um processo físico-químico, ou um processo químico tradicional, um processo de adsorção, enfim, de oxidação avançada, para esse efluente do processo biológico, de maneira a dar um polimento, né, e enquadrar aquele efluente nas características que eu precise, em termos de padrão de descarte ou de reuso, tá, ou qualquer que seja o destino que eu queira dar a esse efluente tratado, tá bom? Então, o tratamento em nível secundário, como eu falei, ele é o mais utilizado no nosso país. Não significa dizer que eu não tenha a oportunidade de remover alguns outros constituintes para além da matéria orgânica, né? Ali eu vou ter uma remoção, por exemplo, de ovos de eumintos, muitas vezes quando eu uso, vamos supor, uma lagoa de estabilização, né? Eu tenho ali uma remoção de ovos de eumintos por sedimentação, ou muitas vezes quando eu uso um reator WASB, eu tenho remoção de ovos de eumintos por filtração, grandemente. Nas lagoas, por exemplo, eu posso ter uma remoção de coliformes termotolerantes, mas essas remoções, elas não são nos níveis que são obtidas quando nós projetamos um sistema de tratamento em nível terciário. Aí sim, nesse nível terciário, eu vou remover em grandes quantidades, ou seja, eu vou ter grandes eficiências de remoção desse efluente para um dado fim, por exemplo. Quando eu projeto uma lagoa de maturação, ali numa estação de tratamento de esgotos, eu tenho uma elevada remoção de coliformes termotolerantes. Isso se dá exatamente pelas baixas alturas de coluna d'água que nós temos, né, ali nas lagoas de estabilização, né, e que facilita a penetração ali da radiação ultravioleta, além de outros aspectos, como a elevação da concentração de oxigênio dissolvido pela fotossíntese algal, competição, predação, elevação do pH. Então, várias coisas, elas muitas vezes estão ali combinadas para uma determinada elevada eficiência de remoção, nesse caso que eu estou dando um exemplo de patógenos, né? De coliformes termotolerantes sendo avaliados, né, desta forma. Quando eu projeto uma estação, por exemplo, de lodo ativado, como a gente vai ver, eu posso ter uma estação, vamos supor, convencional, de lodo ativado, projetada em nível secundário, ou posso ter também essa mesma estação de tratamento de lodo ativado, projetada em nível terciário. Quando eu projeto em nível secundário, uma vez mais, o objetivo principal dela vai ser remoção de matéria orgânica. Mas eu posso ter ali uma remoção de coliformes termotolerantes, às vezes na remoção de uma unidade logarítmica, que é muito pouco, né, para coliformes termotolerantes, né, o equivalente a uma eficiência de 90%. Eu posso ter remoção ali de nitrogênio e de fósforo, mas essa remoção vai ser grandemente pela assimilação desse nitrogênio e desse fósforo para o crescimento microbiano, né? Normalmente, eu não tenho elevadas eficiências de remoção de nitrogênio e fósforo, como eu tenho, por exemplo, quando eu projeto um sistema, né, de lodo ativado em nível terciário. Ali eu vou ter
unidades específicas para essa remoção, né, processos aeróbios, anaeróbios ali, nitrificantes, desnitrificantes, de remoção de fósforo, por exemplo, né, que aí sim eu vou alcançar, muitas vezes, concentrações ali de nitrogênio amoniacal, vamos supor, abaixo de 5 miligramas por litro, né, então, concentração de fósforo da ordem, sei lá, de 1, 2 miligramas por litro, né? Então, de fato, nessas estações projetadas em nível terciário, eu tenho ali rotas, né, operações unitárias, reatores específicos para se alcançar adequadamente essa remoção da matéria orgânica carbonácea, remoção de nitrogênio, remoção de fósforo, né, etc., da maneira que eu precise para enquadrar o esgoto para o fim que eu preciso dele, né, para os requisitos de qualidade que eu preciso, como eu falei, ou para lançamento em um ambiente lêntico, por exemplo, em um lago, em que normalmente as concentrações de nitrogênio e fósforo têm que ser muito baixas para evitar problemas de eutrofização, ambientes lóticos aí, por exemplo, no rio, né? E também quando eu preciso, por exemplo, um determinado requisito para o reuso industrial, né? Um reuso urbano, né? Aí sim, irrigação, piscicultura. Tudo isso vai nortear ali o que eu preciso de fato em termos de sistemas de tratamento na minha estação, tá bom? E também o estudo de impacto ambiental, ele meio que influencia todo esse processo, né? Por quê? Porque muitas vezes, quando eu tenho rios muito caudalosos, de elevada vazão, portanto, de elevada capacidade de diluição, muitas vezes esses estudos de impacto ambiental no corpo receptor podem permitir que o órgão ambiental acabe licenciando uma determinada estação para ela lançar o esgoto, muitas vezes com um padrão de lançamento acima ali de uma determinada legislação, desde que comprove, né, ali a partir desse estudo de impacto ambiental, que não haverá modificação na qualidade, né, ou da classe daquele corpo receptor. Né? Da mesma forma, se o esgoto ele tiver uma determinado grau de poluição e o meu corpo de água, por exemplo, tiver uma baixa capacidade de diluição, o órgão ambiental pode exigir o cumprimento de metas, inclusive mais restritivas, ali no estudo de licenciamento ambiental, do que muitas vezes está previsto ali nas legislações ambientais, tá? Então, isso é muito importante, porque tudo isso vai nortear essas diferentes alternativas de tratamento para um determinado fim. Então, tudo isso faz parte aqui desse estudo de concepção. Uma estação de tratamento, gente, ela é o destino final, né, ali do esgoto coletado na cidade, né? Então, a gente viu todo esse projeto da rede coletora, inicialmente, a gente viu todo esse projeto da estação elevatória de esgoto, portanto, o transporte desse esgoto, né, quando ele se dá por bombeamento até chegar ali na estação de tratamento, né. Na estação de tratamento é onde eu vou ter esse conjunto de operações unitárias, esse conjunto de processos, né, de unidades específicas para a remoção desses diferentes constituintes presentes nos esgotos. Sólidos grosseiros, como eu falei, que podem ser sólidos gradeados, né, ali muitas vezes em grades, em peneiras. Eu posso ter a remoção de areia, né, nas caixas de areia, nos desarenadores, né, posso ter a remoção de óleos e gorduras, quase que 100% das vezes a gente encontra nos esgotos industriais a existência de um tanque de equalização, para exatamente equalizar, né, amortizar esses picos, tanto de
concentração quanto de vazão, né, advindas aí das operações industriais. Para esgoto sanitário, né, normalmente a gente não tem a necessidade desse tanque de equalização, né, mas é muito importante que sejam previstas também formas, estratégias de amortização ali desses picos, né, diários, mas especialmente os horários ali da vazão afluente às unidades de tratamento, tá bom? Então, na estação de tratamento eu tenho um determinado perfil ali hidráulico, né, do esgoto que está chegando nas unidades, do esgoto que está saindo ali para ser lançado num corpo de água, etc. Eu tenho também, além desse perfil do líquido, né, eu tenho também a geração de lodo, quando eu uso um processo biológico, por exemplo, quando eu uso um processo físico-químico, por exemplo, eu tenho a geração desse lodo, né? E esse lodo ele vai precisar de um gerenciamento. Esse gerenciamento pode ser uma simples desidratação ali na estação de tratamento e o encaminhamento para um destino final, né? Por exemplo, um aterro sanitário. Ele pode consistir de um conjunto de etapas de adensamento, né, de digestão, de desidratação, muitas vezes de higienização, e encaminho para um determinado destino final, ou muitas vezes um determinado local para o reaproveitamento desse lodo, né? Uma vez mais, lodo biológico, lodo físico-químico requer um destino final em aterro sanitário ou, né, quando não existe, obviamente, um aterro classe 1 aí, ou para o encaminhamento para, por exemplo, incineradores ou para aterros classe 1, né? E a gente tem também a necessidade nesse projeto, né, da estação de tratamento, de definirmos ali um conjunto de todos os processos, operações, né, necessárias aqui para o operador, obviamente, conhecer ali bem todos os caminhos do líquido, do lodo, como é que ele vai abrir uma determinada válvula, qual é a frequência de descarte de lodo, qual é a frequência de remoção de sólidos grosseiros, de areia, e isso tudo vai resultar no atingimento ou não ali daquelas eficiências esperadas de remoção dos constituintes ali na estação de tratamento. Bom, então, quais são as principais perguntas, né, que nesse estudo de concepção a gente tem que fazer, né? Qual é o tipo de despejo a ser tratado, né? Se é um esgoto sanitário, industrial, o que se pretende com o tratamento, né? Qual é o meu principal objetivo ali do tratamento? É remover matéria orgânica? É remover matéria orgânica e nutrientes? É remover sólido em suspensão? É remover, além de tudo isso, um determinado metal que é problemático para aquele esgoto? Portanto, eu preciso conhecer adequadamente ali as características do meu esgoto, da minha água residuária, tá? O que é que eu vou fazer com esse esgoto tratado, né? Quais são os principais requisitos legais que eu tenho para cumprir, né? Ali, que vai depender, obviamente, do que eu vou querer fazer com aquele meu esgoto tratado, né? Quais são as condições de clima? Por quê? Porque o clima é um elemento extremamente importante para, por exemplo, a definição de uma determinada rota de tratamento. Vamos supor, lagoa de estabilização é grandemente utilizada naqueles locais que têm uma elevada temperatura, que têm uma elevada quantidade de radiação solar ali nas horas do dia, né? Por quê? Porque isso são aspectos intrínsecos da tecnologia de lagoas. Reatores UASB, por exemplo, né? Apesar da utilização de reatores UASB, às vezes em locais de temperatura ali subtropical, né? Muitas vezes em países frios, mas, por exemplo, nos países frios, há todo um projeto de um sistema de
aquecimento dos reatores, né, de maneira a se trabalhar dentro ali do reator em uma temperatura diferente da temperatura ambiente, né? Por quê? Porque uma condição mesofílica ali é uma condição importante para o atingimento daquelas eficiências de remoção de matéria orgânica, né? Que é característica ali de reatores, por exemplo, reatores UASB, tá? No Brasil, a gente tem grande uso, por exemplo, de reatores UASB, exatamente pelas condições favoráveis do nosso clima, né, ali de condições mesofílicas, ali de temperatura da ordem ali de 20 a 30 graus ao longo do ano inteiro, né, que isso favorece grandemente a operação desses reatores nas nossas condições, tá? Quais são as características do solo também muito importante? Por exemplo, se eu estou projetando um sistema de lagoas de estabilização, o nível o tipo de solo que muitas vezes é utilizado para a impermeabilização da lagoa, qual é o nível do atingimento de um solo, por exemplo, de terceira categoria, um solo de segunda ruim, que eu preciso muitas vezes substituir aquele solo, ou muitas vezes escavar em rocha, que torna o meu sistema de tratamento mais caro, né? A localização geográfica ali da estação, que, idealmente a estação de tratamento ela tem que ficar o mais próximo possível da cidade, né, de maneira a diminuir a linha de recalque e a potência da estação elevatória, por exemplo, né, ou a extensão da linha gravitária, por exemplo, né, se o esgoto está chegando por gravidade na estação de tratamento, e também o local onde eu vou destinar o efluente tratado, né? Por exemplo, se é um rio, local, é ideal que a minha estação fique o mais próximo possível ali do rio, obviamente, e observando cotas de inundação ali do rio, né? De maneira a garantir a estabilidade operacional da estação de tratamento, né? Não comprometer fisicamente, por exemplo, ali o talude, uma lagoa de estabilização, por exemplo, né? E outras coisas que eu poderia citar, tá? A localização da estação, muitas vezes, em aglomerados urbanos, norteia a questão da escolha da rota tecnológica ou dos cuidados que tem que ter, por exemplo, da contenção de gases odorantes ali, quando, por exemplo, um processo anaeróbio, um reator UASB é localizado dentro ali próximo a casas, né, a aglomerados urbanos, que isso pode resultar em problemas para a companhia de saneamento, né, de reclamações, de ações junto ao Ministério Público, às agências reguladoras, etc., exatamente pela chegada desses gases odorantes, que muitas vezes em baixas concentrações, como eu falei, o sulfeto de hidrogênio, né, o H2S, gás sulfídrico, ele é percebido pelo olfato humano, né, e, consequentemente, você tem aquela sensação, aquele mal-estar, né, de gás, né, daquele cheiro de ovo podre característico de gás sulfídrico. Quais são os recursos financeiros também disponíveis, né, por quê? Porque, obviamente, se eu tiver um pouco mais de recurso financeiro, isso tanto vai me nortear na escolha ali da rota tecnológica, em termos de custos de implantação, né, mas também eu tenho que pensar nos custos de operação, portanto, a gente tem que levar em consideração esses dois aspectos, né, o CAPEX, né, que é esse custo de implantação, e o OPEX, que é esse custo de operação e manutenção, né. E, obviamente, dependendo dos recursos, eu posso investir um pouco mais ali num gradeamento mecanizado, numa desarenação mecanizada, em automação, em controle, em sensores, né? Tudo isso vai facilitar a operação, diminuir a demanda ali dos operadores da estação de tratamento e, de uma certa forma, garantir, né, uma maior eficiência, muitas vezes, né? Porque muitas vezes, quando recai grandemente sobre o recurso humano, muitas vezes você tem ali, se a operação não for adequadamente realizada, você pode ter, certamente, ali um comprometimento do tratamento e uma
o atingimento de uma eficiência abaixo de uma expectativa, tá? Quais as tecnologias e processos são indicados ali para o tratamento de esgoto em questão, né? Isso aí vai ser grandemente norteado, por exemplo, pela população de projeto, consequentemente, a vazão ali de tratamento a ser tratada em uma determinada área, a ser fornecida, muitas vezes disponível a uma determinada área, certo? Também vai depender grandemente ali das características da água residuária, como eu falei, né, se para esgoto sanitário, se é o esgoto industrial, e muitas vezes um processo biológico não pode ser utilizado, né, ou muitas vezes requer um pré-tratamento adequado, né. Então, área disponível, quem irá operar a ET, né, ou ET, uma coisa que é importante, se esse projeto se trata de uma ampliação ou se trata de uma implantação. Por que é que isso é importante de frisar? Porque se tratar de uma ampliação, consequentemente, eu vou poder fazer uso de um conjunto de dados ali, quantitativos e qualitativos, que podem me auxiliar grandemente no projeto dessa ampliação. Porque quando a gente vai projetar uma estação, muitas vezes, né, do zero, a gente está assumindo determinados dados ali per capita, determinados valores de coeficiente de retorno, de taxa de infiltração, de concentração do esgoto em termos de DBO, de DQO, de nitrogênio, enfim, né? Todos aqueles aspectos qualitativos que a gente viu, que muitas vezes não são próximos daquela realidade. A gente meio que está embutindo uma determinada incerteza nesses dados, né? Muito embora a gente possa consultar aí os livros do Medical FIED, dos livros do Prozab, do professor Marcos Von Sperling, do professor Jordão, né? Livros que foram lançados recentemente, né? Como o livro que eu tive a oportunidade de coordenar, da Rede Nacional de Tratamento de Esgotos Descentralizados, da Rentet, que está disponível, inclusive, o PDF, né, o livro eletrônico no site do Prozab, inclusive vou colocar na aula também, para vocês terem acesso a esse livro, tá? Então, todos esses valores, eles podem ser obtidos nas literaturas, mas também podem ser determinados ali a partir de uma coleta, a partir de uma amostragem composta, por exemplo, né, e determinação em laboratório, ou muitas vezes a gente pode fazer uso do próprio histórico de monitoramento da indústria ou das companhias de saneamento para termos mais uma ideia, né, desses valores qualitativos e quantitativos. Um outro aspecto é o que será feito com os subprodutos sólidos ali do tratamento, como eu falei, especialmente lodo, né, que já existem várias ações nas companhias de saneamento do Brasil no tocante ao reaproveitamento dessa fração sólida. O lodo é a fração, principal fração sólida ali gerada no tratamento de esgoto, né? Então, por exemplo, a Sanepar, a Companhia de Saneamento do Paraná, já tem várias ações no sentido de reaproveitamento de lodo de estação de tratamento para experimentos, né, para irrigação, para recuperação de áreas degradadas, né, para fornecimento aí desse lodo a agricultores que utilizam ali na sua produção em substituição aos adubos, né, tradicionais ali, né, o esterco animal, né, grandemente utilizado, né, vem se utilizando esse lodo para exatamente melhorar as propriedades ali de retenção de água, do solo, né, uma grande fonte de matéria orgânica estabilizada aí de nutrientes, né, macro e micronutrientes. Mais uma vez mais, esse lodo tem uma legislação a cumprir, né, a parte de higienização é importante, né, para garantir ali
da qualidade da segurança microbiológica para quem vai manusear ali aquelas operações no campo, mas também garantia da qualidade microbiológica dos produtos que serão produzidos ali naquele local. Bom, uma coisa também que eu já falei, se a ET ficará próxima a aglomerados urbanos, né, especialmente para processos anaeróbios, né, já que os processos aeróbios tradicionalmente não formam grandes gases odorantes, né, como subproduto dessa decomposição aeróbica a gente tem CO2 e água, a gente não tem a formação de biogás que contém, por exemplo, o gás sulfídrico e outros gases odorantes, né, que podem causar, desta forma, problemas ali de geração de mau odor próximo ali à estação. Mais uma vez mais, né, se uma estação anaeróbica for bem projetada, né, em todos os aspectos de um projeto de contenção, de eliminação de gases odorantes, muitas vezes ela pode, sim, ficar próxima ali a aglomerados sem grandes problemas. Uma outra coisa importante, né, existe empresa de engenharia com experiência na construção de ETs, por quê? Né? Porque o projetista ele vai dar um determinado, uma proposição, né, se aquela ET ela vai ser em concreto, ou se ela precisa ser em concreto, se ela vai ser em fibra de vidro, ou em outro material, unidades pré-fabricadas. Se for em concreto, né, se existe ali uma empresa de engenharia com esse know-how, que muitas vezes as empresas de construção civil tradicional, né, de prédio e tal, tem muita dificuldade, às vezes, de entender os projetos de tratamento de esgotos e muitas vezes acabam incorrendo em sérios problemas ali hidráulicos, muitas vezes estruturais ali dos sistemas de tratamento. Né? É importante nessa construção, por exemplo, se for em concreto, que seja utilizado um cimento adequado para esgotos que vão conter sulfato, que vai se formar sulfeto, que se tem ali uma concentração de cloretos maior, né, por exemplo, do que a água, que se tem, por exemplo, a necessidade, muitas vezes, de proteção ali especialmente das paredes das lajes superiores, exatamente quando houver o desprendimento de gases odorantes e a possibilidade de formação de ácido sulfúrico nessas paredes, né, e, consequentemente, danos ali ao concreto, de engenharia e à construção também dessas unidades, tá? Quando a gente utiliza uma unidade pré-fabricada, é muito importante também que, por exemplo, em fibra de vidro, é importante que a empresa que está adquirindo aquelas unidades pré-fabricadas ou a companhia de saneamento conheça a empresa que está fornecendo, né? Coloque aí nos termos de referência, dentro dos requisitos ali de compra, uma qualidade ali daquele material, né? Que vai garantir uma maior vida útil daquela unidade pré-fabricada, né? Que é umas características de resistência também da fibra, né? Já visto que vai ter solicitações, esforços ali de pressão, de subpressão, né? Que muitas vezes podem culminar em sérios problemas estruturais dessas unidades pré-fabricadas, tá? Bom, qual o tipo de indústria, né? Se a gente está fazendo um projeto para uma indústria têxtil, para uma indústria de laticínios, para uma indústria de refrigerante, de cerveja, enfim, né? E por quê? Porque cada uma dessas águas residuárias tem aspectos importantes em relação aos principais poluentes presentes. Se o maior desafio está na remoção de matéria orgânica, se o maior desafio está, além da matéria orgânica, remoção de nutrientes, ou de um determinado metal pesado, por exemplo, se a gente está projetando uma estação para um cortume, né? A gente tem ali a presença de, muitas vezes, de cromo, né, ali. Se eu tenho vamos supor, uma indústria de banho, de foliação de joias, por exemplo, né, muitas vezes nessas indústrias,
de galvanoplastia, a gente tem a utilização de banhos metálicos, lançamento, muitas vezes, de águas residuárias com elevadas concentrações de metais pesados, aí de zinco, de níquel, enfim, de cromo, né, que você tem ali para o preparo dessas peças, né, ali de joias antes do folheamento final, né, ali nessas indústrias. Se eu tenho uma indústria têxtil, tenho um problema, por exemplo, ali dos corantes ali utilizados nas operações de tingimento, né, muitas vezes a gente tem também de estamparia, enfim, tudo isso, tá? Pode conferir uma determinada qualidade, um determinado desafio para o tratamento, tá certo? Elevadas muitas águas residuárias industriais têm uma elevada salinidade, né, que isso acaba prejudicando muitas vezes o tratamento biológico. Portanto, né, a gente tem um conjunto de desafios quantitativos, qualitativos a vencer ali na estação de tratamento. Para isso a gente tem que fazer uso, né, de processos físicos, processos biológicos, processos físico-químicos, né, muitas vezes combinados para esse enquadramento, tá bom? No caso, como eu falei, né, da indústria, é importante que muitas vezes a gente, se é uma ampliação, a gente pega o histórico ali de medição de vazão, se tiver, para entender um pouquinho mais, né, correlacionar esses dados quantitativos de esgoto com dados de produção industrial, ali, para eu ter uma ideia dessa demanda hídrica e de geração de esgoto ali na indústria, tudo isso vai me ajudar nesse processo ali de projeto da estação de tratamento, tá? Então, se a empresa quer fazer o reuso, né, se sim, aonde é que ela quer fazer? Ela quer fazer em irrigação, tem área disponível, quer fazer o reuso industrial, em que parte do reuso industrial? Né? Quer utilizar para lavagem de piso, quer utilizar na descarga de vaso sanitário, quer utilizar, muitas vezes, na linha de refrigeração, né? Que muitas vezes é usado, por exemplo, aqui no shopping Iguatemi, a gente tem o reuso ali do esgoto do shopping, ali na irrigação daquela grama do shopping, temos também um complemento do tratamento para reuso desse esgoto nos sistemas de refrigeração ali do shopping, e a gente tem outros exemplos espalhados aqui no Brasil, tá bom? Qual o destino do lodo, como eu falei, né, e também quais os outros recursos que têm potencialidade de serem reaproveitados ali naquela estação de tratamento. Né? Por exemplo, em teoria, quanto maior a quantidade de matéria orgânica e vazão, em outras palavras, quanto maior a carga orgânica afluente ali em uma determinada estação, maior é o grau, né, ou maior é a possibilidade de reaproveitamento energético desse biogás, né? E, obviamente, que, a depender da produção de biogás, a gente pode ter uma determinada rota de aproveitamento, se é para simples cocção, né? Se é para o aquecimento, geração de calor, por exemplo, se é, por exemplo, para conversão em energia elétrica e garantia, por exemplo, de uma sustentabilidade, de um alto, né, sustentabilidade energética ali da estação de tratamento, ou muitas vezes essa produção é tão grande que há comercialização desse excedente da energia elétrica para a companhia de energia, né, e, consequentemente, ganhos ali da indústria, né, é uma área extremamente interessante, essa área de biomassa, né, de reaproveitamento energético, tá? Então, são alguns aspectos aí que a gente tem que pensar, né? Estão vendo que são muitas coisas, né? Que a gente pensa nessa fase de concepção ali da minha estação de tratamento. E aí, né, a gente vai para fazer o projeto, faz um estudo ali de alternativas, vai selecionar uma determinada alternativa, e aí essa alternativa ela vai ser detalhada
a partir de um memorial descritivo, justificativo, memorial de cálculo, né? Ali a gente vai ter especificação de serviços, de materiais, esse projeto vai evoluir ali, desde um projeto, né, de um estudo de concepção para um projeto básico, um projeto executivo, vou ter ali um orçamento, né? E ali, muitas vezes, se tem uma integração entre as várias áreas da engenharia, né? Como eu falei, na estação de tratamento, pode requerer um projeto de automação e controle, um projeto estrutural para determinadas bases, por exemplo, que vão suportar o peso de unidades pré-fabricadas, ou muitas vezes projetos estruturais de reatores, né, ali de tanques, grandes tanques de processos biológicos ou físico-químicos, né? Portanto, eu tenho uma integração ali de profissionais, às vezes ligados, por exemplo, à parte de detalhamento das bombas ali das linhas elevatórias. Portanto, várias coisas ali podem se conversar, né, em relação à formação profissional ali da engenharia ambiental, sanitária e ambiental, civil, química, mecânica, elétrica, né, etc. Tá bom? E aí, com isso, né, eu vou depois, finalmente, partir para uma determinada solução, ou em concreto armado, ou em fibra de vidro, em unidades pré-fabricadas, tá? E aí, muitas vezes, nessa fase, a gente, sempre que possível, tem que dar assistência ali a quem está nos contratando para a aquisição desses equipamentos, dessas unidades. Porque muitas vezes, eu imagino que tem uma indústria, um setor de compra da indústria, não tem muitas vezes esse conhecimento, né? Quais são os melhores fabricantes, quais são os principais requisitos, que são importantes estarem bem definidos ali na especificação dos materiais, mas é sempre importante dar essa assessoria ali, quais são os melhores fabricantes, qual é o melhor custo-benefício ali para a contratante, né? Que isso faz muita diferença também para o atingimento desses níveis de eficiência esperados, tá? Beleza. Então, como eu falei, né, a estação de tratamento, ela precisa ser operada por pessoas treinadas. Infelizmente, muitas vezes, os operadores da estação necessitam de um maior treinamento, muitas vezes até mesmo de uma maior capacitação, né, em termos, muitos deles só têm ensino fundamental, né, muitas vezes não tem nem o ensino médio completo, né, e que, às vezes, varia bastante a operação nos países desenvolvidos, que aí sim, pessoas, de fato, bem mais qualificadas estão ali à frente da operação das unidades, que, obviamente, que juntando com maior investimento em automação, né, em mecanização da estação de tratamento, garante as maiores eficiências, muitas vezes naqueles países desenvolvidos do que muitas vezes conseguimos encontrar nas nossas estações, especialmente aquelas de menor porte, tá? E aí, isso aqui é apenas mostrando o exemplo de uma operação de remoção de areia, né, ou remoção de sólidos grosseiros, aqui como vocês estão vendo. Importante que esses materiais sejam dispostos adequadamente ali para evitar surgimento de pontos de emanação de gases odorantes, ou a partir de cobertura, ou a partir de desidratação do líquido e a colocação de cal, muitas vezes aqui para controlar ali a formação de gases odorantes, tá? É importante que se projete essas unidades e que sejam permitidas também a circulação adequada de veículos, a circulação com segurança ali do operador. É importante que os equipamentos tenham manutenção preventiva,
É importante que essas estações sejam bem conservadas, que se tenha setas aqui com fluxo, muitas vezes com diferentes cores, para as linhas líquidas, para as linhas de lodo, certo? Sempre para facilitar a questão da operação, tá bom? Então, a gente já viu, né, que essas estações, elas são utilizadas para a remoção desses vários constituintes, esses vários poluentes presentes nos esgotos, e as estações modernas, né, elas hoje em dia são concebidas para, para alguns aspectos, né? Alguns deles a gente já falou. Importante o atingimento de elevadas eficiências. É importante não só que a minha estação ela seja eficiente, mas também que ela seja confiável, né? Então, o conceito de confiabilidade é que ela consiga produzir um efluente com uma determinada característica que não varie, né, grandemente ali ao longo do dia, né, ao longo dos meses do ano, portanto, que a minha estação seja, o desvio padrão ali da saída do efluente tratado seja o menor possível, né, muitas vezes uma estação eficiente, ela é menos confiável do que uma estação menos eficiente, né, porque o conceito de confiabilidade é relativo, né, ao desvio padrão do efluente em relação ao atingimento de uma meta. É importante que essa minha estação ela seja a mais compacta possível. Para quê? Para demandar cada vez menos área, né, e a área muitas vezes é um item caro ali no custo de implantação de uma estação de tratamento, especialmente nos países desenvolvidos, né, por exemplo, na Holanda, país pequeno, a área é muito cara, Japão, por exemplo, a área é muito cara, né? É importante que a minha estação de tratamento tenha os menores custos de implantação e os menores custos de operação e manutenção possíveis para o atingimento de um determinado padrão. Nesse sentido, é importante, né, que muitas vezes o que eu vou utilizar de rota tecnológica seja a que eu preciso para um determinado fim, né? Muitas vezes a gente está usando determinadas rotas tecnológicas que não são necessárias para o atingimento de um determinado padrão de lançamento e que muitas vezes podem onerar ali os custos dos usuários ali em relação ao tratamento, né, o pagamento de tarifas cada vez mais caras de água e de esgoto, e muitas vezes em um país pobre como o nosso, especialmente nessa época que a gente está vivendo de diminuição de receitas nas casas, é muito importante, né, que a gente perceba a necessidade de manter os nossos tratamentos de esgotos os menores possíveis, né, os custos, né, de operação e manutenção os menores possíveis, que vão ajudar as companhias de saneamento no tocante à salubridade financeira, né, as quais elas experimentam, né, e precisam, né, para sobreviver, né, sem muitas vezes o subsídio do governo, e que muitas vezes a gente tem a cobrança de tarifas de água e esgoto muito mais além do que os usuários são capazes de pagar, gerando desta forma inadimplência, né? O que não é legal para os operadores do setor. Tá? É importante que as minhas estações de tratamento, elas produzam energia, que consomam cada vez menos energia, né, ali em quilowatt-hora por metro cúbico de esgoto tratado, e que muitas vezes elas produzam energia, né, por exemplo, quando eu uso um processo anaeróbio, um reator WASB, por exemplo, é um sistema que há um input mínimo de energia ali, somente ali em algumas estações elevatórias de esgoto, né, muitas vezes dentro ali da estação de tratamento, mas eu não tenho ali a necessidade de energia para os sistemas de aeração, que muitas vezes são os maiores demandadores de energia em uma estação de tratamento. Tá?
Então, que é diferente, por exemplo, de uma estação de lodo ativado, como a gente vai ver, em que eu preciso jogar energia, né, ali no sistema de aeração para fornecer oxigênio para os micro-organismos degradarem a matéria orgânica. Além do que, em um reator WASM, numa via anaeróbica, eu produzo biogás, que, como eu falei, eu posso recuperar, produzir energia na minha estação, ao passo que, né, numa rota aeróbia, eu não produzo energia, né, eu produzo CO2 que eu não consigo reaproveitá-lo, né, de maneira nenhuma no tocante à geração de energia, tá bom? Importante que os materiais sejam resistentes ali, obviamente, para que a minha estação, ela dure, né, uma determinada vida útil, que ela foi projetada ali de 20, 25 anos. É importante que a minha estação de tratamento produza o mínimo possível de resíduos sólidos ali, principalmente lodo, né, como eu falei. Por quê? Porque lodo representa um custo para as companhias de saneamento, ou seja, eu tenho que ter um custo com o transporte desse lodo para um destino final e muitas vezes o custo do recebimento desse lodo no destino final, né? Então, é por esse motivo que muitas companhias de saneamento estão investindo em formas de reaproveitamento desse lodo, por exemplo, como eu falei, na agricultura, né? Por quê? Porque, apesar de você ter ainda um custo de transporte, muitas vezes, né, não se tem o custo do recebimento, além do que tem um componente ambiental extremamente importante de se fazer com que esses nutrientes retornem para o ciclo, né, de produção, né, e não sendo perdidos, né, muitas vezes quando a gente manda um lodo para um aterro sanitário, tá bom? Beleza. Então, é importante também, como eu falei, né, de cada vez mais investir em automação e controle de maneira a garantia dos níveis de eficiência ali dentro do que a minha estação foi projetada. E às vezes até maior do que a, 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 os valores que ela foi projetada. Né? Uma vez mais, gente, muitas vezes não adianta eu projetar uma Ferrari para eu ter uma operação de um Fusca, né? Porque eu só vou estar gastando dinheiro ali, muitas vezes, né? Em sistemas de bombeamento, em sistemas de aeração, e muitas vezes uma falha, por exemplo, no descarte de lodo em um decantador secundário, vamos supor no sistema de lodo ativado, como a gente vai falar, isso pode acarretar numa diminuição da eficiência global da estação, ou seja, eu estou produzindo lodo, não estou separando, estou perdendo lodo, estou só jogando dinheiro fora, né? E aí não estou atingindo as eficiências de projeto e estou, né, lançando um efluente ali com a qualidade inadequada, tá bom? Beleza, então isso aqui eu já falei, né, os níveis de tratamento, né, o preliminar, removo sólidos grosseiros, areia, eventualmente óleo e gordura, né, primário, remoção de sólidos em suspensão grandemente, o primário avançado, quando eu uso um coagulante, por exemplo, para acelerar a remoção desses sólidos em suspensão, ou muitas vezes quando eu uso uma filtração, tá, aqui, eu estou trabalhando nesse meu primário avançado, né? Ou seja, eu jogo um coagulante que eu vou remover ou num decantador secundário, ou muitas vezes eu vou remover num sistema de filtração, por exemplo. Ou, algumas vezes, eu utilizo, né, a adição de um produto químico num decantador primário, né, para acelerar essa remoção aqui de sólidos em suspensão no próprio decantador primário. Então, tudo isso, né, eu estou trabalhando aqui dentro desse primário avançado, tá? Ou seja, toda a coisa que eu intervenho de maneira eu acelerar a remoção desses sólidos em suspensão, eu estou trabalhando no meu tratamento primário avançado. Secundário, como eu falei, remoção de matéria orgânica, né, grandemente, solúvel e finamente particulado. Terciário, quando eu estou removendo, complementando, né, a remoção dos poluentes não removidos anteriormente, né, complementando, por exemplo, a remoção de matéria orgânica, ou especialmente de nutrientes, nitrogênio, fósforo,
a desinfecção, né, remoção de micro-organismos patogênicos, né? Então, tudo isso eu estou removendo, realizando ali um tratamento terciário, um tratamento avançado, né, muitas vezes é um tratamento ainda complementar a esse aqui, especialmente quando eu estou vislumbrando um determinado reuso, né, ali, às vezes não potável, às vezes até mesmo potável do esgoto. Né? Por exemplo, quando eu utilizo um sistema de membranas, um sistema, por exemplo, de osmose reversa para remoção de sal, para remoção ainda de micro-organismos patogênicos, para além daqueles que foram removidos aqui no tratamento terciário, eu estou utilizando um tratamento avançado, tá bom? Então, eu deixo aqui para vocês darem uma olhada, certo? Aqui no material. E só mostrar aqui, para a gente finalizar a aula de hoje, né? Só mostrar que esses tratamentos eu posso ter uma estação no início ali do tratamento, o tratamento preliminar, né? Por exemplo, vocês estão vendo a remoção de sólidos grosseiros aqui nessas barras colocadas no canal de acesso aqui do esgoto. Essas barras, elas são inclinadas, né? Ou elas podem ser próximas a 90 graus, quando eu estou utilizando, por exemplo, uma limpeza mecanizada, mas quando é uma limpeza manual, como vocês estão vendo aqui, né? Eu trabalho com angulações da ordem de 45 a 60 graus aqui nessas barras. Tem a remoção de areia, nesse caso aqui são nesses desarenadores, aqui nessas caixas de areia. Normalmente eu trabalho com 2 canais, enquanto um canal, né, está em operação, o outro está em descanso, e eu controlo com essas comportas ou com esses stop logs, né, e algumas vezes, né, o projeto do desarenador é projetado para, né, o sistema é projetado para o trabalho conjunto, né, mas isso tudo tem que ficar muito claro para a operação, tá bom? O mais comum é trabalhar com um em funcionamento e o outro estando em repouso, e aí quando atingir o nível da areia nesse que está em operação, eu bloqueio o acesso e libero o outro, né, que já vai estar limpo e assim sucessivamente. Observem aqui toda a engenharia também da construção aqui das paredes, das lajezinhas aqui para a circulação do operador, para a limpeza manual, né? Aqui da caixa de areia. A colocação desses stop logs aqui que podem ser em diferentes materiais aí, né? Por exemplo, em fibra de vidro, que pode ser, por exemplo, MDF naval, né? Que ele não incha. Portanto, a gente pode ter vários tipos de materiais aqui, obviamente, que em algumas situações se coloca um material mais, vamos chamar assim, mais vagabundo aqui, às vezes ferro, que vai oxidar com mais facilidade, ou um aglomerado que vai inchar, que vai dificultar um pouco a abertura, mas o que importa é que se garanta, né, uma determinada estanqueidade aqui durante as operações de limpeza. E, por fim, a gente vai começar a discussão na próxima aula em relação a sistemas naturais, sistemas biológicos de tratamento de esgotos, né, que podem ser, no caso de sistemas naturais, as lagoas de estabilização e a disposição controlada no solo, por exemplo, as wetlands, que vêm sendo grandemente utilizadas, né, como uma das mais frequentes formas de aplicação de sistemas de disposição controlada no solo. Temos, dentro dos processos biológicos, processos aeróbios, processos aerados, processos anaeróbios, processos anóxicos, que vão estar em crescimento aderido, ou seja, quando eu uso o meio suporte, ou no crescimento disperso, quando não, eles estão crescendo na forma de flocos ou de grânulos, né? Então, tudo isso a gente vai discutir um pouquinho a partir da próxima aula.